Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Avend e esta é uma aula de matemática. Bom, nesta aula de matemática, o assunto é progressão geométrica, onde nós vamos tratar da resolução de um problema. Muito bem, então vamos começar. É dada uma sequência infinita de quadriláteros, cada um a partir do segundo, tendo por vértices os pontos médios do lado anterior. Obtenha a soma das áreas dos quadriláteros em função da área A do primeiro. Então, observe que eu não disse qual é o valor da área do primeiro. Eu não sei nem quanto mede o lado do primeiro quadrilátero. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o primeiro quadrilátero, a área dele é A. Se eu unir os pontos médios desse quadrilátero, ó, vamos botar aqui um ponto médio aqui em cima, outro aqui do lado esquerdo e um aqui embaixo. Então, unindo esses pontos médios, olha só, o que vai acontecer? Aqui e finalmente aqui. Olhando aí, parece um losango, né? É um outro quadrilátero. Então, vamos fazer uma continha aqui, olha só. Vamos supor que a área do primeiro aqui, ó, perdão, o lado do primeiro seja 10. Então, se eu coloquei aqui como ponto médio, eu dividi esse 10 em duas partes de 5. Então, o mesmo vai acontecer com esse lado aqui, que vai ser 5 também, 5 e 5, né? Agora, vamos observar que aqui, olha só, eu tenho um triângulo aqui, tá vendo? Eu tenho um triângulo aqui, e é um triângulo retângulo. Eu vou apagar esse que eu fiz em azul, porque me interessa esse aqui, que está de verde e hipotenusa vermelha. Ele é um triângulo retângulo aqui, porque se é esse quadrado aqui, eu desenho um quadrado, o ângulo ali é 90 graus. Então, eu vou pegar esse triângulo aqui, ó, aquele ali que está em verde, né? Os catetos em verde, e a hipotenusa em vermelho, que é esse aqui, né? Esse triângulo aqui, ó, hipotenusa em vermelho, eu sei que um cateto mede 5, o outro mede 5. Quanto mede a hipotenusa? Mede x. Então, vamos calcular o valor da hipotenusa? Então, vai ser quadrado da hipotenusa, isso aqui é o teorema de Pitágoras, tá? Que eu estou utilizando. É igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, x ao quadrado vai ser 25 mais 25, x ao quadrado vai ser 50. Aí, qual o número que eu elevo ao quadrado e o resultado é 50? Você vai ver daqui a pouquinho que esse número não é exato. Então, qual o número que eu elevo ao quadrado e o resultado é 50? Isso aí é a raiz quadrada de 50. Aí, continua aqui no alto. Qual é a raiz quadrada de 50? Eu posso desmembrar de 50 em 25 vezes 2, ó. Porque 25 vezes 2 dá 50. A raiz quadrada de 25 é 5 e a de 2 não é exata. A raiz quadrada de 2 vai ter infinitas casas decimais. Vamos à calculadora aqui, olha só. 2 raiz quadrada. Olha só, infinitas casas decimais. Ela parou aqui nessa casa decimal, mas não para. Na verdade, não para. Chamamos isso de número irracional. Uma raiz quadrada que não é exata é um número irracional, porque tem infinitas casas decimais e observe aqui a sequência dos números. Não forma uma dízima periódica. É um número que você não consegue representar por uma fração. É um número irracional. Então, eu sei que essa hipotenusa aqui mede, ó, essa hipotenusa aqui, que é o lado do novo quadrado, 5 raiz de 2. Então, se a área do primeiro, aqui eu estou supondo que essa área A vale 5, né? Se a área do primeiro. Então, nós vamos construir aqui, né, com esses valores que eu supus, o lado desse primeiro quadrado é 10. Então, a área dele vai ser 10 vezes 10, que dá 100, né? Vamos lembrar por que 10 vezes 10? Porque quando eu tenho um quadrado, os quatro lados têm a mesma medida. Então, a base é 10, a altura é 10. Como é que a gente calcula a área de um quadrado ou de um retângulo? É base vezes altura. E 10 vezes 10 dá
100. Então, a área daquele primeiro quadrado construído, que eu construí ali em verde, mede 100. Qual é a área do segundo quadrado, aquele que está em vermelho? Bom, cada lado dele mede 5 raiz de 2. Então, é 5 raiz de 2 vezes 5 raiz de 2. Ora, aqui a gente tem que multiplicar quem está fora da raiz com quem está fora. 5 vezes 5, 25. E a raiz quadrada de 2 para a raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 4, que é 2. E 25 vezes 2 dá 50. Então, observe que nesse caso eu tenho uma PG, onde o primeiro termo é 100, o segundo é 50. Se eu continuar construindo aqui novos triângulos, unindo os pontos médios desse segundo quadrado, eu vou, e assim sucessivamente, eu vou construir infinitos quadrados, né? Eu acho que eu disse outra coisa ainda um pouquinho. Eu vou construir infinitos quadrados. E você pode ver que se o segundo tem área que é a metade do primeiro, o terceiro vai ser a metade. E o quarto vai ser a metade. E o quinto vai ser a metade da metade, né? Do terceiro, que vai ser 25 quartos. E assim sucessivamente. Então, qual é a soma desses infinitos quadrados construídos? Bom, se o primeiro é 100, vamos aqui para a soma, né? A soma, vamos lembrar da fórmula, a soma dos infinitos quadrados construídos, das áreas dos quadrados construídos, é igual ao primeiro termo, que divide 1 menos a razão. Então, o primeiro termo é 100, a razão é meio, né? Porque 50 é a metade de 100, 25 é a metade de 50, então a razão é meio. E aí vai ser 1 menos meio. Ora, 1 menos meio dá meio. Porque se você tem um inteiro, tira a metade, sobra outra metade. Aí isso é igual a 100 dividido por meio. Ora, dividir pela fração meio é o mesmo que multiplicar pelo inverso dela. O inverso de meio, 1 sobre 2, é 2 sobre 1. E 100 vezes 2 dá 200. Então, se o primeiro quadrado construído tem um lado 10, a soma das áreas dos infinitos quadrados construídos segundo aquele critério, que é unir os pontos médios e construir um novo, e desse segundo unir os pontos médios e construir um terceiro, e assim sucessivamente, o resultado é 200. Mas pense comigo aqui. Lá no problema, ele não dizia que o primeiro quadrado tinha lado 10 e a área 100. Ele falava de uma área A. Então, a gente, para responder esse problema, a gente precisa responder em função da área do primeiro, que se chama A. Então, vamos fazer aqui, ó. Vou mudar a cor. Olha só. A soma dos infinitos. Ah, vou só escrever aqui a PA, a PG. A primeira é A. A segunda a gente sabe que vai ser a metade. E a terceira vai ser a metade. E assim sucessivamente. Então, a soma dos infinitos termos vai ser o primeiro termo divididos por, opa, 1 menos a razão. O primeiro termo é A. A razão é meio. E 1 menos meio, a gente acabou de ver ali, né, naquela outra hipótese. 1 menos meio dá meio. E quando você divide o meio, isso é o mesmo que multiplicar por 2. Então, a soma, se o primeiro quadrado tem área a soma das áreas dos infinitos quadrados é 2A. É o limite da soma dessas áreas. É 2A. Se você precisar algum dia preparar um algoritmo no programa de computador, no Excel, você precisa. Eu quero saber qual é a soma das áreas de infinitos quadrados. Então, você vai ter que dizer lá, né? Programar que é 2A. Ah, mas se o A vale 10, 2 vezes 10 é 20. Na nossa hipótese ali, né? O primeiro quadrado, a área era 100. 2 vezes 100, 200. Se fosse a área do primeiro, fosse 50, 2 vezes 50, 100. Então, quando a gente responde assim, 2A, esse A é a área
de um quadrado genérico. Então, dependendo da medida do lado do quadrado, você vai substituir o valor de A. É isso. Espero ter te ajudado com mais esse vídeo. Muito obrigado. Tchau.